A paz do Senhor Jesus, a lição 7 para classes de jovens está com um título maravilhoso: Fé para crer que Deus fala por meio da profecia. Nós somos pentecostais, nós somos assembleianos, nós cremos na atualidade dos dons espirituais e cremos na atualidade do dom de profecia. Nós cremos na profecia. E você? Você crê? Texto áureo, que é o texto principal, 1 a Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação e exortação e consolação. O resumo da lição: as profecias são os oráculos de Deus que manifestam sua vontade soberana para a humanidade. Esta lição de número 7 para classes de jovens será ministrada no dia 12 de novembro. Vocês são convidados aí para essa aula na sua classe de escola dominical. E a intenção dessas pré-aulas não são substituir a classe de EBD, as lições de EBD. Pelo contrário, é para fortalecer, é para trazer subsídios para os alunos, para os professores, para quem realmente ama a EBD. O texto bíblico está em 2 Pedro 1, 16 a 21. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firmes a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, nós cremos nessa manifestação, nós cremos nesse poder de Deus que foi dado aos santos homens de Deus. Nós vivemos em uma sociedade que deseja desacreditar a fé cristã, luta para sufocar essa fé que os cristãos expõem. Muitos até são severos e ferrenhos inimigos das Escrituras. Nós sabemos que muitos estão com o propósito de desacreditar a palavra de Deus, desacreditar a igreja, desacreditar os cristãos. Mas nós cremos que a palavra de Deus, ela é imutável, poderosa, soberana, infalível, inerrante, palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus inspirada. Nesta lição nós vamos estudar a respeito do profetismo no Antigo Testamento, o dom de profecia, a responsabilidade da igreja como portadora desta mensagem profética. Também vamos estudar sobre os princípios de interpretação das profecias bíblicas. Note, aluno, que você verá que as profecias fazem parte da revelação de Deus ao seu povo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Profecias, elas são bíblicas. Agora, é claro que nós também ensinamos que há falsas profecias, como também existem falsos profetas. O próprio Jesus disse que realmente existiriam muitos falsos profetas e nós já estamos vendo isso. Nesta primeira parte aqui, os profetas do Antigo Testamento, nós tivemos muitos. Vamos iniciar aqui fazendo algumas perguntas, indagando algumas coisas importantes para que possamos compreender melhor
essa temática. Vamos ver essa primeira pergunta. Você sabe o que significa profetismo? Muitos falam em profetadas, outros falam em profecias. Você sabe o que é profetismo? Segundo os teólogos, profetismo é um movimento que surgiu no século 8 a.C. em Israel. Qual era o propósito então desse movimento? Esse movimento visava restaurar o monoteísmo hebreu, combatendo assim a idolatria e também a consequência da fidelidade a Deus, né? E como consequência essa fidelidade ao Deus Todo-Poderoso. Também visava denunciar e corrigir injustiças sociais e acender aquela esperança messiânica no povo. Quem eram os profetas do Antigo Testamento? Desde Moisés, nós temos vários profetas no Antigo Testamento. Pessoas vocacionadas por Deus, pelo Senhor, nosso Deus, eram autorizadas por Ele para falar em seu nome. Um dos profetas mais conhecidos da Bíblia é o profeta Elias. Teve também o profeta Eliseu e vários profetas no Antigo Testamento. Eram porta-vozes de Deus em tempos difíceis de idolatria, apostasia, guerra, escassez, também em tempo de abundância. Tinham uma importante missão. Primeiro, denunciar o pecado. Eles denunciavam realmente o pecado, seja em que classe fosse, a classe social alta, os governantes, os sacerdotes, os administradores, os trabalhadores, os servos, a classe menos favorecida, vamos dizer assim, menos favorecida. Então, todas as camadas sociais, essa denúncia chegava, né, a todos. Denúncia contra o pecado. Denunciar o pecado. Também conduzir o povo ao arrependimento, para que se voltassem a Deus, se convertessem dos seus maus caminhos e voltassem a servir ao Deus Jeová, Deus Todo-Poderoso. O profeta era o contrapeso entre a realeza e Deus. Por quê? Porque muitas vezes reis eram perversos, idólatras, reis realmente que eram um tropeço em Israel. E esses profetas, eles iam em nome de Deus e denunciavam aqueles reis. O profeta era o contrapeso, quer dizer, havia ali uma forma de Deus denunciar, de Deus falar que aquelas pessoas estavam vivendo em pecado e precisavam voltar-se para o Senhor através do arrependimento. O ministério, a vocação destes homens e mulheres não dependia da tribo em que nasceram, nem da posição social, porque nós tivemos profetas de diversas tribos de Israel, de diversas faixas sociais, tivemos profetas de diversas camadas sociais, homens que Deus escolheu por um ato soberano de Deus para servir ao Senhor e entregar a palavra no tempo certo. Moisés inicia o ofício profético em Israel. Por quê? Porque ele tinha uma grande missão de levar o povo à terra prometida, conduzir realmente o povo até Canaã. Como ele não poderia exercer seu trabalho sozinho, 70 anciãos foram chamados e separados para ajudá-lo. Nós encontramos esta passagem em Números 11, 24 a 29. Assim, Deus repartiu o Espírito que estava sobre Moisés entre eles, e esses 70 anciãos do povo ajudaram ali Moisés nessa tão difícil e tão importante missão. A Bíblia Sagrada afirma que o Espírito repousou sobre eles e então profetizaram. Números capítulo 11, versículo 25. Foi com estes 70 que teve início o que mais tarde foi denominado de ministério profético em Israel. Então, o ministério profético no Antigo Testamento iniciou com Moisés, mas nós tivemos aí vários e vários profetas, né? Deus usou homens e mulheres, tivemos aí Débora,
Uda como mulheres, né? Jeremias, Isaías, Amós, Obadias, Joel, Eliseu, Elias, tantos profetas. Foi com estes, foi com esses profetas que Deus realizou todo o trabalho do Antigo Testamento e toda a palavra de Deus foi levada por esses instrumentos do Antigo Testamento. Vamos pensar um pouco aqui. Deus sempre desejou se comunicar com o seu povo e instruí-lo. E Deus usava quem? Os profetas, seus instrumentos. Moisés tinha uma grande missão, levar o povo até a terra prometida, e então ele não poderia fazer esse trabalho sozinho, e Deus usou aqueles homens para o ajudar. O ministério profético no Novo Testamento, observamos aqui que Jesus, o próprio Jesus, o profeta, as Escrituras afirmam que Jesus foi o profeta por excelência. Segundo Lucas, ele foi o grande profeta. Lucas capítulo 7, versículo 16. Ninguém tem dúvida que Jesus era um grande profeta como Deus e como homem, né? 100% homem, 100% Deus. Jesus, ao encontrar-se com a mulher samaritana, está ali dialogando e pregando a palavra de Deus. A mulher disse: vejo que és profeta, vejo que és profeta. João retrata Jesus como o profeta que deveria vir ao mundo e que haveria de salvar as nações. João 3,16 e João 6,14. Jesus falava e agia segundo a vontade de seu Pai, mesmo sendo Deus. E esta é uma característica da profecia bíblica. Observe aqui, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1,21. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o porta-voz de Deus era um profeta. Não falavam o que desejavam, mas aquilo que Deus ordenava. É como hoje, quando Deus usa alguém nessa palavra profética ou em dom de profecia, na profecia, Deus, ele é quem fala, não é por vontade humana. Se realmente ali não é Deus falando, então é uma falsa profecia. Talvez seja uma fala humana, mas também pode acontecer que seja uma fala demoníaca. Mas nós cremos nos dons espirituais e no dom de profecia e do ministério profético. O dom de profecia é diferente do ministério profético. Dom é uma manifestação momentânea e sobrenatural do Espírito Santo, como um dos dons espirituais prometidos em Joel 2, 28 a 32. Então aqui nós estamos falando a diferença entre o dom e o ministério profético. Certo? A profecia, assim como todos os dons, segundo Paulo ensina em todas as suas epístolas, principalmente em sua carta aos Efésios, capítulo 4, 11 a 14, tem por finalidade o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. Profecia não é para outra coisa, mas para edificação do corpo de Cristo e aperfeiçoamento dos santos. Se vê hoje tantas profecias para tantas coisas, muito material, muita coisa que está sendo colocada como profecia aí, muitas vezes são coisas que vêm da vontade humana e não da vontade de Deus. A profecia, assim como todos os dons, segundo Paulo em sua carta aos Efésios, tem por finalidade. Vamos repetir? Qual é a finalidade? Aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. É importante, então, falarmos que o dom de profecia nesse tempo não é infalível. Não é infalível. A profecia deve ser corrigida e julgada. Deve ser colocada ali diante da palavra de Deus. E a Bíblia, ela tem orientações para o exercício da profecia, o dom de profecia. 1 Coríntios 14, 29 diz assim: e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem, quer dizer, examinem. Profecia não é para se crer cegamente assim,
sem uma direção de Deus, sem realmente fazer uma conferência, examinar. Nós cremos, todos nós cremos, e Deus também nos usa, mas nós precisamos ter o cuidado e fazer realmente como deve ser feito para que tudo seja para a glória do nome do Senhor. Nós cremos nas profecias, nós cremos que o dom de profecia é para nós hoje, não só para nós, mas para os nossos filhos, para todos aqueles que estão longe e para todos quantos Deus Nosso Senhor chamar o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, tá bom? Entendendo a profecia bíblica, isso é importante. Princípios de interpretação. Você sabe o que significa hermenêutica? Ela é a disciplina que investiga os princípios de interpretação das Escrituras Sagradas. Nós chamamos de hermenêutica. Então, os princípios a serem utilizados na interpretação da profecia são os mesmos utilizados na interpretação geral das Escrituras. Vamos ver aqui. Primeiro, toda a Escritura deve ser entendida de acordo com o seu sentido literal, usual e comum, com exceção do contexto no qual seja indicado claramente que a declaração seja simbólica. Se há uma declaração que ali é simbólica, nós temos que observar isso, mas do contrário tem que ser literal. B. A interpretação da linguagem simbólica é normalmente esclarecida pela referência e outras passagens bíblicas. Então, tem que se observar isso. A linguagem simbólica é normalmente esclarecida pela referência. Não é? Por último, letra C. Deus marcou tempos definidos para Israel e para as nações. Então, há um tempo já determinado dentro da cronologia, dentro da escatologia, tempo para todas as coisas acontecerem. Deus já deixou isso demarcado e tudo já está realmente dentro desse espaço já demarcado por Deus. Letra D. A Escritura não especifica o dia e a hora do arrebatamento. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que Jesus vem para buscar a sua igreja e a igreja será arrebatada. O certo é que Jesus vem e que a igreja vai subir. Agora, a mensagem do profeta é para o seu próprio tempo e para as gerações que se seguem. Então a profecia tem aquele tempo já demarcado por Deus e o que se segue. Existe o método literal, e nós vamos ver aqui que essa abordagem parte do princípio de que o escritor do texto bíblico escreveu a sua profecia para ser compreendida como qualquer outro tipo de obra escrita. É o método literal. O método literal não ignora o fato de que a profecia possui símbolos e figuras de linguagem. No entanto, os interpreta como uma indicação de uma verdade literal. Nós queremos deixar aqui para os nossos jovens o seguinte: orem muito a Deus, peçam muito a Deus, busquem direção de Deus, busquem discernimento, para que vocês tenham certeza, para que vocês tenham segurança. Deus não deixa ninguém enganado e Deus não é Deus de confusão. O problema do método pós-moderno, nós vamos ver aqui, com base em muitas discussões filosóficas literárias, muitos propõem uma leitura bíblica que inicialmente pode ser muito interessante, a saber, a proposta de um novo significado ao texto bíblico para as questões de nosso tempo. Agora observe, o problema é que nesse caminho está o questionamento da autoridade do texto, a sua inspiração e suficiência. É a tal da alta crítica. Quando eu me converti há 37 anos atrás, quase 38 anos, eu já lia naquela época material em que os nossos irmãos nos alertavam acerca do perigo da alta crítica da Bíblia. Pessoas que realmente se acham no direito de criticar o texto bíblico ao ponto de querer ressignificar, querer trazer questionamento da autoridade bíblica, querer tirar a autoridade da palavra de Deus. Eu, pessoalmente, não entro nessa onda, não
não vou atrás dessa hermenêutica, dessa forma de ver e de pensar, não vou nesse caminho, não. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu creio que a Bíblia é autossuficiente, a Bíblia ela tem a sua autoridade, ela é a autoridade máxima, a Bíblia é a minha regra de fé e prática, eu não vou abrir mão disso nunca. Não abro mão da autoridade das Escrituras, não abro mão da santidade das Escrituras, não abro mão do poder das Escrituras para mim, para nós. A Bíblia é a Bíblia é a palavra de Deus e ponto final. Ponto final. Toda a Escritura é inspirada e não apenas parte dela. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então precisamos entender isso. Fechando aqui com mais alguma coisa para acrescentar para esta aula do dia 12 de novembro, lição de número 7. Professor, discuta com seus alunos acerca da autoridade das Escrituras, a autoridade de Deus, como Deus usa homens, mulheres no dom profético, nos dons espirituais, e fale sobre a profecia no Antigo Testamento. Deus deseja o crescimento da sua igreja e a edificação dos santos. Ele continua usando profetas, usando homens que realmente são instrumentos em suas mãos. Deus nos usa por quê? Porque somos instrumentos do Senhor, por misericórdia dele. Creiamos que Deus nos ama e deseja se comunicar conosco através da sua inerrante palavra. Deus usa a sua palavra e Deus usa instrumentos humanos para também falar conosco. Então, o dom de profecia, o ministério profético, ele realmente é bíblico, eles são bíblicos. Que Deus em Cristo continue abençoando sua igreja, os nossos jovens estejam cada dia mais firmes, convictos, edificados nessa palavra e convictos de que realmente o nosso Deus é todo poderoso, é o Deus da glória. Assim, encerramos essa pré-aula agradecendo a Deus pelo privilégio de ministrar essa excelente aula. Fé para crer que Deus fala por meio da profecia. Ele ainda fala. Existem ainda profetas. Existe ainda o dom de profecia? Existe. Louvado seja Deus. Santo e soberano Deus, eterno Pai, todo-poderoso, nós te agradecemos pelo privilégio de estar na tua presença. Obrigado por esta oportunidade. Que o Senhor continue abençoando a cada um de nós, tanto a nós como também a todos os nossos ouvintes e inscritos, Senhor. Meu Deus eterno, eu te agradeço por tudo. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.